Olá, pessoal! Com grande alegria aqui estamos, nosso terceiro episódio do podcast, nosso podcast que se move. Estamos no auditório, nosso auditório Lítero Musical, do Moacir José Vitti, com um convidado aí ilustre, uma presença assim, gratificante. A gente teve uma manhã muito legal aqui no nosso colégio. E ao meu lado esquerdo, ao lado de vocês, o direito, meu irmão, meu amigo, diretor Rodrigo. Olá pessoal, que alegria poder estar aqui novamente para gravar o terceiro episódio do podcast. Num espaço público, podemos dizer, acabamos de sair aqui com os alunos, estamos num período de aula, os alunos estão em sala de aula, e nós estávamos aqui para uma palestra, Educação e Mídia, o submundo da internet. Então os alunos chegaram hoje, vieram para o auditório, onde nós tivemos a satisfação de receber hoje o João Eduardo, que deu a palestra e hoje está participando aqui conosco desse terceiro episódio do podcast. João, agradeço a tua participação, a tua presença, a tua contribuição e que alegria poder falar desse tema, um tema bastante pertinente nos dias de hoje, nos dias atuais, principalmente dentro da escola, né? Quando a gente fala educação e mídia, então, a gente traz para a realidade escolar, que está muito em voga, essa questão das mídias sociais. Então, muito obrigado pela tua presença. Gostaria que você aí se apresentasse para o público que nos ouve, que está acompanhando o nosso podcast. Bom dia, pessoal. Bom dia, então, Rodrigo, Ronaldo. É um prazer estar aqui no Colégio Arquidiocesano. Fico muito feliz pelo convite, por essa oportunidade, por esse bate-papo. E, de fato, foi uma manhã muito proveitosa, os alunos muito interativos e bastante curiosos, né? Acho que se a gente deixasse eles aqui, eles estariam até agora perguntando, né? Com certeza. Então, foi muito interessante mesmo essa proposta. E, sim, falar sobre o submundo da internet, para mim, é muito importante, porque a gente está aqui num trabalho de prevenção. E acredito que trazer também o tema para o podcast contribui não só com os alunos, mas com toda a comunidade escolar que está aí para nos assistir, porque o conteúdo foi para eles. Exato. Também é para os pais, para os adultos. Quinta-feira estaremos de volta aqui no colégio com os pais. Bacana. Então, para mim é uma... E legal que foi uma sugestão também deles, esse tema, né? Trazer esse tema foi bem... Isso, os pais, do modo geral, né? Nós falamos tanto da internet, e aí nós pensamos, precisamos trazer esse tema. Uhum. E aí foi onde a gente conversou, tivemos esse primeiro contato. Então, fala um pouco da sua formação, da sua caminhada, e de onde veio essa ideia de trazer essa palestra para as escolas. Não só para as escolas, talvez para o mundo empresarial também. Enfim, fala um pouco para nós da formação e da palestra. Legal. Então, eu sou jornalista de formação, sou especializado em marketing e mercado pela USP de São Paulo e tenho uma empresa na área de gestão de marketing digital. Desde a minha época de faculdade, eu já gostava bastante já de trabalhar com redes sociais, com comunicação, principalmente. E aí, a partir daí que começa a minha trajetória, principalmente com a comunicação, né? E depois, ao longo dos anos trabalhando com gestão de marketing, foi onde eu fui conhecendo a internet de fato. E aí conhecendo redes sociais e visualizei algo que eu chamo bastante atenção, que é o fato da gente não ter sido educado para o digital. Então, nós não fomos educados para o digital, né? As redes sociais, a internet está aqui conosco, está no nosso celular, nos Caiu nossos de paraquedas, né? Estamos aqui num podcast, que é um formato... Atual hoje, né? Ou também chamado videocast, né? Então, vejam, e a gente está aqui, mas a gente não foi educado para isso aqui, né? Está tudo se reproduzindo, acontecendo, e aí vem a minha necessidade. Então, trabalhando com comunicação e trabalhando até com a comunicação para outros meios, como o meio religioso, o meio empresarial, foi onde surgiu, numa palestra, uma diretora de um colégio, que disse, João, eu tive a Polícia Federal batendo no meu colégio por uma situação, rastrearam o IP e descobriram que a minha turma, no laboratório, estava acessando a base de dados do governo pela Dark Web. E isso foi alguns anos atrás que aconteceu, e aí me chamou a atenção e eu falei, puxa, isso é um assunto que eu preciso entender, eu quero buscar sobre isso. E aí comecei a estudar, a pesquisar e visualizei que o trabalho tem que ser preventivo. Depois que acontecem os casos, a gente até pode ir lá e fazer um trabalho como esse, mas achei importante que a gente levasse para as escolas para prevenção mesmo. Perfeito. Então, daí vem a ideia também
nessa palestra no sentido justamente de prevenção, de prevenir. Prevenir os alunos, os filhos. Hoje também vejo essa dificuldade do filho que está inserido, mas do pai e da mãe que não é um nativo digital, né? E hoje todo mundo tem acesso a celular, né? Impressionante, né? Aquela coisa, o filho tá chorando, tá aqui, tá o celular, fica com o celular, aí eles começam a acessar, começam, né? Sim. Então tá na mão de todo mundo. Se a gente for brincar, né? As crianças nasciam chorando, hoje elas já nascem fazendo o touch, Exato, né? entendo. Então elas já têm, a criança hoje com 2, 3 anos já sabe O dedinho passar já o tá dedinho. ali. Uhum. Então isso tudo já está na nossa era. A questão é a gente estar educado, saber usar, exatamente. entender os riscos e os perigos, como a gente discutiu na palestra, e que a gente vai estar aprofundando aqui no podcast. Perfeito. Eu acho interessante quando nós falamos de ações preventivas. Então, quando nós pensamos nas palestras, eu digo nas palestras, porque nós organizamos esse momento em um momento com os alunos, que aconteceu, acabou de acontecer aqui no colégio, né? E que vai acontecer na próxima quinta-feira para os pais. Então, trazer uma reflexão, né, principalmente em relação aos perigos da internet, tanto para os pais quanto para as famílias, para que ambos nos ajudem para nos conectarmos, né, em relação a ações preventivas para que os riscos maiores não aconteçam. Então, a ação do colégio, de modo especial, é isso, é trazer ações preventivas, principalmente nesse mundo da internet. E quando nós falamos de nativos digitais, que é essa geração, interessante quando você hoje trouxe na palestra, quando você perguntou quem são os nativos digitais, eles levantaram as mãos, né? Somos nós. E é muito interessante isso, a gente até conversa com os professores, porque eles estão conectados, mas ao mesmo tempo eles estão conectados com aquilo que convém a eles. Exato. Porque muitas das propostas hoje, e eu partilho aqui alguns desafios dos professores, quando eles vão trazer algumas atividades que saem um pouco do manual ali pro digital, os professores encontram uma dificuldade deles em acessar algumas plataformas que hoje nós consideramos até básica. E aí, ao mesmo tempo, né, caramba, parece que eles são tão inteligentes no sentido digital, e não vou negar que sejam, porém, o acesso à internet é aquilo que convém. Então, eles têm hoje posso dizer assim, uma familiaridade com as redes sociais, com os games, né? Quando você falou hoje em relação à amizade virtual, né? que vieram através dos games. Então, hoje a gente precisa entender, né? Quando eles são nativos digitais, sem dúvida nenhuma, só que nós, enquanto escola, acredito que esse objetivo também, né? que você trouxe da palestra, é que ajudá-los a fazer esse filtro, né? O que de fato na sua idade é essencial acessar, né? E aí conta para nós, né? Você trouxe essa realidade, o que você sentiu hoje, eu posso dizer assim, dos alunos, não só aqui, mas em outras escolas, que você fala sobre esse tema, como que você percebe a reação dos alunos, hoje aqui no Colégio Arquidiocesano, como foi essa interação com eles? Me chamam bastante atenção porque eles são muito conscientizados, né, Rodrigo? Eles souberam, inclusive, definir os termos. Então, falo Dark Web, eles deram definições, não foi um ou dois que levantou a mão, foram vários. Então, assim, de certa forma, não me assusta eles saberem tudo. E eles poderiam até dar a palestra para a gente, se for ver bem os termos. Porque, como você disse, eles são inteligentíssimos nisso. Mas aí eu vou percebendo que a palestra ela vai mudando um pouco o sentimento, porque o início é assim, tá muito de boa, Google meus passos, beleza, rastrei, o que eu falo aqui. Mas aí quando eu começo a mostrar os casos e as consequências, é quando eu percebo que daí eles começam a mudar um pouco o clima, né? A turma já vai ficando um pouco mais, o buraco é mais embaixo. Porque uma coisa que eu acho válida a gente colocar é que uma palestra, ou o tema que a gente está abordando aqui no podcast, não é necessariamente para colocar medo neles, né? A gente não quer dizer, olha, a internet é um lugar para você não pisar. É entender que ela faz parte do nosso dia, nós utilizamos ela tem um lado bom e um lado ruim. E a gente precisa lidar com os dois lados, né? Igual quando você fala, o lado bom
existe sim um lado bom na educação da internet. O quanto que as nossas crianças, adolescentes evoluíram né? demais. Em pensamento crítico, em aprofundar, em buscar algo que é do interesse. Mas, por outro lado, daí é o que a gente vê na dinâmica que eu fiz ao final com as perguntas, que é onde se esbarra ali entre por que existe a maldade na internet, como se esquivar, como não cair nas armadilhas. Então, aí a gente começa a ver um outro lado deles, que daí já é essa preocupação. No primeiro momento parece até que eles estão conscientes do lugar que eles estão, mas depois, conforme a gente vai apresentando o caso dos desafios do TikTok, que daí um adolescente faleceu, uma menina que recebeu um ursinho com uma câmera dentro, né, e estava filmando o tempo todo. Então aí você começa a ver que eles... Não tem esse alcance, né? Exato. E que eles começam ali a se dar conta de que, esse ambiente tem os riscos, e tem as consequências. Uma das perguntas que mais me chamou a atenção pela quantidade que aparece nos papéis que as crianças escreveram, né, Ronaldo? Eu separei algumas aí para depois a gente conversar mais, mas uma das perguntas é sobre a amizade virtual, né? E no final da palestra, os alunos que me procuraram ali em off para conversar, num cantinho, eles já vêm com relatos de questões muito preocupantes, né? Que é, por exemplo, como você disse há pouco, do amigo virtual que não conhece, não sabe o pai e a mãe, não sabe onde mora. Olha, eu estou conversando com um amigo no jogo, ele disse que tem 10 anos. O aluno me perguntou hoje, eu posso confiar que ele tem 10 anos? Será que ele tem 10 anos? Então, como eu disse, você já saiu com um pensamento diferente da palestra, né? Então, acho que até o momento, talvez, às vezes, era normal para ele, né? Exato. Perfeito. E importante fazer o questionamento. Eu acredito que é aí que é interessante. Quando hoje nós pensamos, muitas vezes, daquilo que nós fazemos, nós não conseguimos medir as consequências. E eu vejo que o mundo virtual é isso, né? Postam, compartilham, gravam um áudio e depois vem as consequências e eles vêm para nós e dizem assim, caramba, eu não achei que ia dar tudo isso, que ia trazer esse problema, que ia trazer essa coisa. E eles se baseiam nessa idade muito por exceções. Por exemplo, um amigo meu se encontrou com uma moça pela internet, então até hoje, casaram. Então, uma exceção. Sim. Então eu também posso dar certo, eu vou tentar e vou conseguir, e aí vão se trepando, né? Então, muita exceção. Exatamente. Você vê também que parece que aí eles estão tão conscientes, né? Mas esquecem que, na verdade, por trás de uma tela, a gente não está... as coisas têm uma outra proporção, né? Exatamente. Hoje tudo é muito gravado, muito salvo, printado, né? Tudo. Então, assim, é isso que é a grande questão nossa. E pode não parecer, mas algo que eu acho legal colocar é que essa é uma reflexão para a criança, para o adolescente, e a gente não está menosprezando a inteligência deles, né? Ou desprezando o conhecimento deles. Mas isso é algo que no mundo adulto também está muito difícil, né? Também se você pegar adultos que não têm essa consciência do submundo, do tipo de propaganda que vai aparecer, de um chat, de uma conversa, né? Foi legal, você comentou... O pessoal posta aquilo, coloca nas redes sociais, mas não mede as consequências. Eu tenho uma opinião, é minha opinião, vou lá, posto minha opinião, aí vem o pessoal lá e critica, e a pessoa não está preparada. Daí começa aquele bate-boca, e de repente começa aquelas ofensas, e acaba em discussão, até depois acabam se encontrando brigas, enfim, acarreta várias questões, né? Sim. Então o pessoal, quero postar e... Então, tá lá, vou fazer, e de repente começam as minhas consequências, a pessoa não está preparada, né? E a gente tem que pensar que o mundo virtual, ele é reflexo do mundo real. As relações que acontecem no mundo real, elas só mudaram de plataforma. Mas elas acontecem tanto aqui no real, como nós que estamos aqui nessa conversa, como no virtual. São as mesmas relações. Acontece que a internet, ela dá a falsa impressão de que nós não estamos protegidos, né? Ou de que nós não temos nada aqui que nos separe, né? Igual aqui é como se tivesse aqui uma janela que fosse subir e nos defender um escudo, e na verdade não é, né? Então... É isso que de fato me incomoda um pouco na internet, né? Que parece que a internet é terra de ninguém, né? É a terra da impunidade, onde você pode falar o que você quiser, que você pode ofender quem você quiser e tá tudo bem, né? E isso eu acho preocupante, e as pessoas muitas vezes
parece que entende dessa forma. Então, lá é a minha rede social, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso comentar o que eu quiser, eu posso postar o que eu quiser. De fato, né, tua rede social, ela é privada, ela é sua, mas tem que ter esse cuidado, né? 2 pontos que eu chamo a atenção para isso, Rodrigo, é bem importante isso que você colocou. O primeiro é que basta ver recentemente que os donos de aplicativos estão sendo responsabilizados pela primeira vez. Né? Tivemos o caso do Telegram, que é o aplicativo concorrente do WhatsApp, e pela primeira vez a gente já tivemos o dono do Twitter também se responsabilizando. Então eu também vejo que por aí volto naquela primeira fala. Como nós não fomos educados para o digital, não foi nem possível criar leis e ainda tudo era tudo tão novo, foi entrando, né? Nem eles imaginavam a proporção que ia criar, né? Quando você abriu um portão, de repente veio todo mundo, e agora começou a dar problema, e agora eu vou ter que segurar todo mundo. Exatamente. Então, daí vem as dificuldades. E agora, então, pense do tempo que existem as redes sociais e a internet. Agora que a gente está começando a ter donos de aplicativos sendo responsabilizados criminalmente, né, na esfera civil, então já é um grande avanço. Mas ainda há muito do que se evoluir. No Brasil, em termos de lei, eu passei na palestra para os adolescentes, para os nossos alunos, justamente as leis, né? A gente tem que pensar que hoje são aplicadas as leis ainda do marco 0, que é o marco digital da internet, depois lei de proteção de dados, mas muitas das leis, a gente não pode esquecer que são aplicadas na internet, são as mesmas da nossa comunidade real. Difamação, injúria, são crimes já previstos na lei que se aplicam para os nossos comportamentos aqui na realidade, caso eu te ofenda nesse momento, como lá no virtual. Nada de novidade, escrito, né? Coisas que só... Exatamente. Transcreveu para o virtual. Eu acho isso importante e hoje nós não temos... Posso dizer, não era esse o objetivo de dizer assim, não, o mundo digital é ruim, não é isso que vocês estão pensando. Não, o mundo digital é bom. Né? Muitas empresas, acredito que todas as empresas devem ir para o digital. Se faz necessário, né? Faz necessário. Grandes empresas, corporações do sucesso, inclusive o nosso colégio, está no digital, que isso não tem problema algum. Agora, trazer essa palestra hoje aqui para a escola foi deixar um alerta. Olha, vocês utilizam hoje a internet com o principal objetivo, trazendo para a realidade deles, que é se comunicar. Né? Então, hoje aqui, vamos pensar aqui na nossa escola. E a pandemia trouxe isso, né? Acelerou isso. Né? Com a pandemia, nós tivemos que ir todos para o digital. Né? A comunicação ficou muito mais acelerada em relação a grupos de WhatsApp, ao WhatsApp, propriamente dito, e que, pós-pandemia, podemos chamar assim, isso continuou. Hoje nós utilizamos o WhatsApp da escola, temos os setores aqui em relação ao WhatsApp. Então, isso é o ponto bom da pandemia, que veio trazer, olha, é possível se comunicar via WhatsApp, é possível fazer uma reunião via Meet, né? Não necessariamente não precisa estar presencialmente aqui. Então, trouxe várias questões assim importantes e que ainda nós podemos continuar aplicando na nossa realidade presencial. E trazer para os alunos, que hoje eu vejo essa questão, que hoje a comunicação, ela extrapolou, eu acho que um limite. Posso dizer que hoje a comunicação, o relacionamento, não sei se você concorda comigo, ele hoje está mais no digital, no virtual do que no presencial, porque essa pessoa que está na sua frente muitas vezes fala muito bem via WhatsApp, só que quando eu me encontro com ela presencialmente, não parece a mesma pessoa. Né? Então, muitas pessoas, inclusive aquelas que são mais tímidas, elas, né, têm a internet como um meio facilitador de comunicar. Mas eu vejo que a comunicação, ela deve ser, a comunicação digital, ela deve ser uma extensão do presencial. Então, se eu me comunico bem com você, se eu tenho respeito com você, né, se nós temos um bom relacionamento interpessoal, presencialmente, então virtualmente também tem que continuar da mesma forma, né? E isso que nós estamos trazendo para os nossos alunos aqui, que eles podem, de certa forma, se comunicar e a gente não tem como, de certa forma, barrar eles de se comunicarem pelo WhatsApp, mas com cuidado.
né? Com cuidado, como eu vou me comunicar, o que eu vou postar. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, que você trouxe na palestra, né? Quais os cuidados que eu preciso ter quando eu vou me comunicar com alguém e quando eu quero postar algo nas minhas redes sociais. Você fez um fluxograma ali que eu achei bem legal. Gostaria que você explicasse um pouco para nós esses cuidados e trazer para os pais também. Quais os cuidados, quais os alertas, quais as atenções que os pais precisam ter. Eu acho que esse fluxograma também é tanto para nós adultos quanto para eles que são crianças, que são menores, é muito importante. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre essa comunicação, concordo com tudo que você disse e eu partilho do mesmo valor de que o que nós somos no real, nós precisamos ser no virtual. Você dizia no final da palestra algo que me chama a atenção, que é, na internet hoje não basta ser, tem que parecer, né? Tem que parecer legal, tem que parecer desinibido, né, com uma comunicação fluida, e as pessoas querem muito isso, né? O entreter hoje é o que chama muito a atenção na internet, por isso que elas estão ali, seguem grandes influenciadores pelo poder justamente de comunicação. Quando eu penso nos cuidados, nesse fluxograma, eu parto principalmente da empatia. Perfeito. Porque grande parte dos problemas hoje da sociedade acontecem por falta de empatia. A partir do momento que eu não me coloco no seu lugar, então eu ataco, eu falo, eu posto, porque eu não me coloquei no seu lugar, né? Então, por isso que o fluxograma que você está se referindo é justamente do vou postar. Preciso postar, vai contribuir, se vai é um caminho, se não vai é outro, né? Então, não vai contribuir, então eu guardo para mim, vai contribuir, então tenho que pensar, é um palpite meu, é só uma opinião minha pessoal, o que isso agrega? É uma opinião minha. Se eu estivesse no lugar do outro, eu gostaria de ouvir essa opinião, né? E isso é um fluxograma que a gente faria em, sei lá, milésimos de segundo na nossa cabeça. Talvez em menos de 3 segundos a gente já faria. Mas é onde o nosso dedo corre para digitar, para postar, e a gente não faz essa reflexão. Esse cuidado eu vejo como muito importante, muito válido, que é o primeiro da empatia, de se colocar no lugar do outro, porque aí a gente já antecipa vários riscos e perigos. Um outro cuidado que você disse em relação aos pais, o que eu percebo? Pela minha experiência com pais também, eu não sou pai, mas tenho pais na minha convivência com filhos, tenho afilhada. Então, o que eu percebo? A importância dos pais acompanharem essas conversas. É importante o pai e a mãe ver o que o filho está perguntando, qual é a forma de diálogo que ele tem, né? O filho, hoje, uma aluna veio, me procurou e disse, olha, eu tenho um perfil no Instagram, ele é privado, mas a minha mãe tem um login e ela acessa. Achei muito válido, muito positivo. E mais interessante porque nós tivemos um aluno na palestra que deu o posicionamento dele do tipo, me sinto com a minha privacidade invadida pelo meu pai e pela minha mãe, quando ele faz o controle, e tivemos ela que no final me falou que não acha ruim que a mãe vê o que ela posta, o que ela curte. Então, esse acompanhamento é fundamental, né? E parte justamente dos valores nossos pessoais, morais, éticos aqui da realidade para o virtual. Por isso que no virtual também não mudam as regras, porque são as nossas regras básicas de convivência hoje. E o cuidado grande, onde que eu vejo que também está em muitas perguntas deles e me chamou muita atenção, é o bem travestido, é um mal travestido de bem, né? Então, é o mal que se caracteriza de bem. Então, é aquele amigo, como eu falava para um dos alunos, eu tenho um amigo de 10 anos, será que ele tem 10 anos mesmo? Então, é aquele bem, é aquele, eu quero ser seu amigo, eu vou te ajudar no jogo. Então hoje eu falo do jogo, amanhã eu falo do jogo, eu te dou a estratégia, mas daqui a pouco, qual foi o meu questionamento para o aluno? Que outras perguntas estão vindo nessa conversa do jogo? O interesse real, né? Exatamente, porque daqui a pouco não é mais só sobre o jogo. Exato. Daqui a pouco basta perguntar ali, em que cidade você mora? A pessoa atrai, né? Primeiro traz a pessoa, depois que já atrai, daí começa a misturar. E o mal se veste dessa forma mesmo, né? O mal não vem assim, escancarado, eu sou o mal e eu vou te fazer mal. Não, o mal na nossa vida vem travestido de bem mesmo. O lobo em pele de cordeiro é muito real na internet, porque ele é assim. Então vai ser um jogo, vai ser uma conversa.
Um caso que me chamou muito a atenção de uma aluna no final que trouxe, olha, semana passada, um perfil me mandou mensagem no WhatsApp dizendo que me conhecia de Boston, numa boate, e trouxe todo o nome completo da minha mãe. O nome da minha mãe é enorme, difícil de escrever, ele tinha todo esse dado, levei para minha mãe e tudo mais. Então, veja, isso está acontecendo. Está acontecendo. Né? E aí uma preocupação minha, por exemplo, eu trouxe o caso de uma influencer brasileira, trouxe o caso do desafio do TikTok de um adolescente lá dos Estados Unidos, que às vezes parece que as coisas estão acontecendo lá tão longe, mas às vezes estão acontecendo dentro de casa, né? E eu sempre fui da política e gosto também dessa ideia. O filho que está trancado muito dentro do quarto. Observar, né? Exato. Uma outra aluna trouxe, eu acho legal compartilhar aqui. Ela falou, olha, a minha irmã está ficando demais dentro do quarto, do computador. Ela não sai nem para brincar comigo. Eu perguntei para ela, você já viu o seu pai e sua mãe falam com ela? Eles também estão percebendo isso. Aí ela falou, até vou chamar minha mãe para vir quinta-feira. Eu falei para ela, então é um momento de, temos um ponto de atenção. Exato. Por que essa adolescente está ficando demais no computador? Né? O adolescente que está aqui o tempo todo, daí você conversa com ele, ou você vai como pai, dá uma bisbilhotada e ele quer esconder. O que ele está escondendo? Né? E às vezes a gente tem que pensar nessa questão do mal e dos cuidados, que o mal está ali, então está conversando, está dialogando e já joga assim. Mas olha, o que a gente está conversando fica aqui entre nós dois. Se você falar, eu vou levar teu pai e tua mãe na polícia, né? Exato, começa a ameaçar, né? É o próximo passo para dar o bote. Para dar o bote. Então, com certeza, eu acho que é isso que a gente tem que se atentar nesse tipo de cuidado mesmo. E a pergunta dos pais, né? Muitos pais perguntam, acho que é bacana a gente falar um pouco sobre isso. A partir de que idade eu devo permitir que o meu filho utilize o celular? Que esteja conectado, que esteja em frente a uma tela. A partir de que idade? E o que você diz a respeito disso? E como os pais, nessa fase aqui que nós estamos no colégio arquidiocesano, que são alunos do Fundo 2 e médio, como eles podem ajudar e o que eles podem fazer para que os filhos tenham um pouco mais de maturidade no sentido de saber o que é acesso, o que não acesso? Como o pai pode contribuir e a partir de que idade? Sobre a idade, a gente tem vários profissionais, né? Psicólogos vão dar uma idade, advogados vão dar outras idades, né? Então, eu gostaria só de começar dizendo que não é uma taxativa o que eu vou falar, porque cada um tem uma linha. Eu, a partir de que idade que eu penso? A partir da idade que você, pai, identifica que seu filho tenha preparo, maturidade. Eu não colocaria uma idade, olha, 10 anos. Mas eu colocaria assim, a partir de que momento, Rodrigo, você com seu filho percebe que ele tem autonomia... Condições, né? E ele sabe lidar com a liberdade. Então, a partir do momento que você fala assim, filho, você vai na casa do teu amigo, 5 horas da tarde o pai vai te buscar. E ele está lá 5 horas te esperando. É uma relação que vai sendo construída. Exato. Né? Conquistada. Exatamente. Depois vai ficar até às 7. Isso, exatamente. Então eu percebo assim, mas se a gente for falar de uma idade, eu acredito, igual brinquei hoje, criança com menos de 10 anos tem que estar brincando e estudando, né? Eu acho que a idade tem que... eu acho que ainda 10 anos não dá ainda para uma criança estar tão aberta, não é nem aberta a palavra, é suscetível à internet, porque a gente tem que entender uma coisa, a partir do momento que ela entrar, por mais que você restrinja, ela já está ali. Né? Uma das outras grandes perguntas é o que é o IP, o endereço de IP, o quanto que ele rastreia. Então, assim, a partir do momento que você deu um celular, o celular já tem que estar ali, linkado num e-mail. Esse e-mail está linkado a um endereço de IP, pronto, ela já está suscetível à internet, né? Então, assim, eu acredito que seria, se a gente for por uma idade, seria 10 anos. Mas eu acredito mais ainda que é o pai e a mãe que vai construindo isso com o filho. Vai deixando, não só a favor desse tempo excessivo gasto com internet, né? E a questão que você falou da prevenção, né? Tem uma amiga minha que
falou que a filha chegou em casa não, conversando durante a janta ali e tal, a filha veio com umas perguntas assim bem, mas da onde que ela tirou essas perguntas? Aí ela respondeu, mas ela ficou de olho, assim, ela estava já tendo acesso a conteúdos da internet que não era pertinente à idade, daí começou a se aprofundar e tal, e começou a começar outras perguntas, digamos, que não é da idade, Sim, enfim. Aí ela começou, só que daí o que acontece? Ela já devia ter prevenido o que está controlando. Aí ela ficou desesperada. Aí quis cortar a criança, choro, que não sei o quê, porque eu não estou acessando, porque é só isso, não só aquilo. Então tem que ter esse cuidado, né, antes, não deixar, né, um cuidado tardio, assim, para que previna essa situação, né? Sim, é bem importante isso que você colocou, Ronaldo, porque quando a gente fala dessa questão do uso relacionado à idade, com que idade e tudo mais, eu não sou psicólogo para explicar cientificamente isso, mas tenho conhecimento que é o conhecimento da primeira infância, desenvolvimento do cérebro, formação do caráter, né? Então, existem temas que realmente, se mal colocados ou se colocados em determinada idade, a gente sabe o que isso vai acarretar, né, na vida do aluno, do adolescente, né? Sim. Temas que não podem ser ainda e às submetidos, vezes, né? em casa, né, você vê uma palavra que a criança ouve, às vezes entre os pais, uma coisa que às vezes comentam que não devia comentar perto da criança, a criança vai lá e pesquisa o que é aquela palavra, o que eles estavam falando, aí já abre possibilidades e outras coisas que eles vão pesquisando dentro de uma conversa do casal, do próprio pai e mãe, ou amigo na escola falou um assunto, eles ouviram, aí chegam, começam a pesquisar e começam a abrir, e daí começa a entregar, né? A internet entrega. O algoritmo começa a entregar tudo que a pessoa... Ela abriu o celular e está entregando. É interessante que, assim, eu vejo isso porque, né, eu tenho um filho de 2 anos, né, e a agilidade que eles têm, embora nós, né, já tenhamos esse cuidado em relação ao acesso dele ao celular, mas agilidade nos dedos. Então, se você deixa o celular com uma criança, ele pula anúncio já automático. Né? Já sabe o que é o anúncio lá, né? Ele já pula. E muitas vezes alguns pais comentam, caramba, eu deixei o celular com meu filho 5 minutos, ele já estava no Instagram. Porque ele já sabe minimizar, ele clica ali e de repente ele está acessando coisas que não são pertinentes para a idade, porque eu deixei o celular 5 minutos com ele já acessou até meu WhatsApp. Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado, né? E diante de toda essa questão digital que nós conversamos de informação, gostaria que você falasse um pouco sobre as fake news, né? Então, hoje está muito em voga esse tema, né? Nós estamos trabalhando aqui no colégio e com o avanço, né, da inteligência artificial, isso cresceu ainda mais. Então, gostaria que você também falasse um pouco para nós, para quem está em casa nos ouvindo, sobre a questão das fake news, como está essa questão da inteligência artificial, como isso pode favorecer na aprendizagem e também, ao mesmo tempo, prejudicar aí o avanço e o crescimento dos nossos alunos. Sobre as fake news, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, Rodrigo, o que eu queria colocar é que nós temos, o Ronaldo falava há pouco de uma palavra, que era o algoritmo, e ele vai entregar, né? Uma coisa que eu acho bem importante a gente entender de redes sociais e discutir é que hoje as redes não foram criadas para a gente ser inimigo. Elas foram criadas para formar comunidades. Por isso que até a gente já viu em outdoors e tudo mais, o próprio Facebook, a marca Facebook, fazendo propaganda dos grupos do Facebook. Por quê? É o intuito das redes que a gente forme comunidades, que a gente se aproxime com os nossos pares. Então, por isso tem a comunidade dos pets, a comunidade de quem gosta de reforma, a comunidade de quem gosta de viajar. Esse é o intuito da rede social. Por quê? Se nós fôssemos um grupo de amigos aqui hoje, nós estaríamos reunidos por um assunto que nos une, né? A educação é um assunto que nos une. Futebol seria um assunto que nos une. Então, da mesma forma, as redes foram criadas para isso. Porém, o que acontece é que não é intuito das redes que a gente brigue. Mas, conforme vai se fortalecendo as comunidades em rede social, automaticamente vão se transformando em gangues, né? As opiniões, né? E aí as opiniões vão aflorando, e a rede social, como a gente já falou antes, parece que não tem nada que nos
previne ou que nos impeça, né? Eu falo mesmo, porque uma tela me protege, então, entre aspas, né? Mas aí a gente começa a ter todo esse surgimento, esses embates entre os grupos que começam a se atacar ali. Daí vem o contexto também de fake news, né? As fake news que surgiram num contexto político nos Estados Unidos, foi daí que surgiu as fake news, né? Na verdade, eu falo que fake news já surgiu desde que a gente era criança, quando a mãe falava a gente vai no mercado, na volta eu compro, e ela nunca comprou, né? Mas as fake news vêm daí, de um contexto político. E aí o que acontece? As fake news viraram um negócio. Por quê? A partir do momento que você tem, nesse âmbito, a produção ou a contratação de robôs que começam a trabalhar as fake news. Começam a pegar as informações, escrevem de outro jeito, buscam, aplicam em outro conceito. Então, isso foi se fortalecendo. Fortalecendo a ponto de hoje, nós termos atualmente a discussão de um projeto de lei sobre fake news que está entre a discussão, porque é a limiar entre quem decide o que é fake news, né? Isso é uma liberdade de expressão, liberdade de opinião, é fake news mesmo. Quem vai dizer que é fake, quem vai dizer que não é. Então, esse é um impasse hoje de um projeto de lei de fake news, né? Mas, em se tratando das fake news mesmo, o que eu vejo é justamente volta na falta da nossa educação para o digital. E a educação primária. Aqui não é nem talvez educação digital em si, mas é a nossa educação do colégio. Porque é no colégio que nós aprendemos a pesquisar, é no colégio que nós aprendemos a buscar referências bibliográficas, né? Os meus trabalhos de escola, a última página era referência bibliográfica, né? Um TCC hoje tem que ser apresentado referências bibliográficas, fonte, né? A gente vê o pessoal mais de idade, assim, né? Você vê, tem grupos família, grupo de outros assim, que vem uma informação, tal, roubaram não sei o que, lá não sei aonde, morreu. Nossa, o pessoal de idade já fica com tudo, meu Deus, você viu que estão matando. Calma, a informação não é... Eles não... É aquele rápido, aquele estralo, porque... assim, eles já estão espalhando para todos os grupos. Calma, não é bem isso, tem que pesquisar. Porque então, a internet trouxe uma veracidade das coisas, né? Como fica muito real. Exato, que é o caso da minha tia e minha avó que fala, mas está na internet, é verdade. Mas está na internet. Mas está na internet, é sempre isso, né? Mas está na internet, estando na internet está certo. E é como se a gente fosse pegar os veículos tradicionais de imprensa, o jornal, a TV, e a gente falasse, mas deu no jornal, né? Exato. Deu no jornal, é verdade. E era verdade, de fato, no jornal. Porque se aparecesse na TV, era verdade mesmo. Exato. Só que hoje na internet, com tudo que está por trás, os robôs, a inteligência artificial, a produção de conteúdo por qualquer um, de qualquer forma. Hoje, qualquer um é especialista em qualquer coisa. A faculdade do YouTube. Quantas pessoas se formando pela faculdade do YouTube, né? E não estou criticando quem se posiciona assim, mas a grande questão é de quem nós estamos consumindo a informação, né? Quem é especialista naquilo, o que fala sobre aquilo. E né? A rede social, ela costuma falar que ela molda, né? Ela molda, digamos, uma informação, você quer ouvir aquilo. Então, eu vou pegar essa informação, vou moldar, vou rechear do jeito que você gosta de ouvir e saber e vou te entregar. Isso. Então, se você tirar aquela casca, a real tá lá dentro. Só que eles moldam, né? As redes sociais entregam para cada pessoa, enfim, o jeito que a pessoa quer entregar, quer saber se interessa, consome. Né? Exatamente. E por trás disso, quando você fala de fake news, nós temos que entender que por trás está o dinheiro, né? O aluno até brincou, tudo que manda é o money, né? Exatamente. E é mesmo. Tá vendendo? Isso, vou exato. entregar. O robô ali é contratado para produzir o tanto que entrega de fake news, então é aí que tá. Mas onde que pega, que foi o que eu trouxe para os alunos e trago. Nós precisamos ser seres humanos mais reflexivos. Nós precisamos ser mais cuidadosos. Então, onde a gente recebe a informação e a gente questiona ela. Perfeito. Né? E nós, infelizmente, vivemos numa sociedade hoje que não nos move a questionar. Pelo contrário, uma sociedade que não quer cidadãos questionadores. Não. O que a gente está fazendo aqui é muitas vezes uma ameaça, porque a gente está produzindo conhecimento. Né? Então, por isso o valor da escola... Né, na nossa sociedade hoje, sou defensor da bandeira da educação mesmo, porque é a educação que pode nos tirar desse lugar. Como eu disse, os alunos em escola, na nossa educação primária, que a gente aprende a pesquisar a fonte, referência, o que disse, que data foi dito, quando, para quem.
E aí a gente pega uma notícia, não identifica. Cadê os nomes? Vou pegar com vocês. Fui pesquisar notícias que falavam de problemas do grupo do WhatsApp para essa palestra. Quantas notícias eu encontrei que não tinha identificação das fontes, que não tinha nem o nome de quem escreveu. Então, eu não poderia trazer aquela informação para a palestra. Né? Era sobre isso que eu ia perguntar. Né? Eu quero pesquisar um tema hoje. Eu preciso preparar uma palestra, preciso preparar uma formação, preciso fazer um trabalho da faculdade, até mesmo do colégio. Quais os cuidados que eu preciso ter quando eu vou sentar em frente ao computador para pesquisar? Você trouxe isso na palestra, né? Um pouco desses cuidados. Mas que cuidado eu preciso ter? Básico. Vou pesquisar determinado tema. O que eu preciso fazer para ter essa noção, posso dizer, para pesquisa? O que falta, né, nesse cuidado e que eu vejo é que hoje, como a gente disse há pouco, como está tudo na internet é dito como verdade, a gente não tem aquela expertise do que é tradicional da internet, né? Por exemplo, como que na minha idade eu não posso dizer, mas como eram feitos os trabalhos de escola? Qual era o veículo que você poderia pesquisar para fazer trabalho de escola? A Barça. A Barça. Né? A Barça era o meio mais seguro, de informação segura. Você dizia, tá na Barça, tá lá, aquilo lá é verdade, né? E hoje já não acontece isso nas redes, porque são tantos conteúdos, tantos sites produzindo conteúdo. Uma das perguntas, inclusive, que soma ao que você disse, Rodrigo, é justamente como distinguir um site que ele parece igual a tantos outros ali, daí você não sabe. Por exemplo, eu fui contratar um serviço de telefonia esse tempo atrás. E eu pesquisei lá o nome da operadora. Eram tantos sites que eu não consegui identificar até hoje qual é o site oficial. Né? Até que apareceu agora, essa semana, o site com o link com o selo de verificado pelo Google. Daí eu falei, então ele é um site seguro, um site oficial. Existe esse selo, então, para deixar essa dica existe isso. Então aí já é uma questão, isso mesmo. Então no Google a gente pode ver os selos de verificado, né? Assim como o Instagram, quando a gente tem o selo lá de verificado do perfil, é porque aquele selo foi compatível à realidade com o virtual, é isso que é o selo de verificado. Para estudos, para conhecimento, vem um conhecimento um pouco mais de mundo nosso. Quais são os sites hoje, né? Eu aprendi desde criança na escola que eu não podia usar alguns sites, né? Como o Wikipedia, por exemplo, porque ele é um site editável. Então, cada um de nós podemos entrar na Wikipedia e alterar aquele conteúdo e tudo mais. Então, eu não poderia usar ele como referência bibliográfica. A plataforma, a ideia dela é muito boa, que é uma ideia de construção de conhecimento. Porém, as pessoas podem editar colocando fake news, modificando aquela informação, né? Então, esse seria um primeiro cuidado. Um outro cuidado que eu vejo é de nós entendermos os autores do site. Tá, então eu tenho um site que traz conteúdo específico. Quem é o autor? Né? Cadê o histórico dele, o currículo, onde ele aparece, né? Com que frequência? É isso também que a gente tem que pesquisar. É o autor, que a gente muitas vezes não sabe nem quem é o dono do site, né? Quem produziu aquela informação. Eu, particularmente, gosto muito de sites de notícia, que no final de uma notícia ou de um artigo, vem o histórico, um mini currículo de quem escreveu, porque daí eu posso pesquisar sobre, entender quem ele é. Que se é uma referência, né, quem que é ele hoje no mercado, a gente precisa entender de onde vêm as pessoas, né? Então, nesse sentido, eu vejo como esses pontos. Eu me lembro de um outro, eu dei um exemplo ruim, mas queria dar um exemplo bom, né, de educação para conhecimento. Eu fazia muita pesquisa no Brasil Escola, né? Um site de pesquisa também de conteúdos que tinham trabalhos, pesquisas, então era um site legal, na minha época de escola, né? Então, hoje a gente entender também. Às vezes o próprio colégio tem os meios também, divulga conhecimento na própria rede, né? Isso é ótimo. E para os pais, né? Nós sabemos que tem o Google Family, né? Que é uma dica aí para os pais. Então, falar um pouco sobre isso,
talvez não se aprofundar tanto no aplicativo, que esse é um tema que nós vamos trazer para a palestra de pais, mas que os pais têm esse recurso do Google, né, que podem também acompanhar, monitorar o que os filhos estão acessando. É isso mesmo, né? Legal, Rodrigo. Ô, Ronaldo, temos essa pergunta aí, acho que daí você podia fazer, porque daí a gente faz ela e soma contigo. Umas perguntas dos alunos. Isso, perfeito. Então, aí você começa pela do Google Family, que eu separei ela justamente. Então aqui perguntas dos nossos alunos agora pela manhã, selecionou algumas aqui, são várias, não ainda dá tempo, né, de falar todas. Aqui o Family Link, plataforma do Google para supervisão dos dispositivos dos filhos. É uma plataforma válida? A partir de uma certa idade, não seria uma falta de privacidade para com o filho e com as pessoas que ele fala? Essa é uma pergunta. Ótimo. Então, juntando com o que você disse, o Google Family, existem várias plataformas, tá, de segurança. Essas plataformas, para os pais que estão nos assistindo, são plataformas que vão te conectar aos filhos e através de um perfil master seu, você vai criar o perfil dos filhos. Então, o perfil das crianças são criados a partir do perfil desse perfil master. Existem outros, mas o Google Family é um dos mais simples hoje, no sentido de intuitivo, não de simples, de básico. E também essa questão é bem importante porque através do Google Family foi que uma amiga minha identificou que o filho dela, em meia hora de uso de internet, baixou mais de 100 aplicativos. Nossa. E eles identificaram que o filho não estava sabendo lidar com a frustração de perder os jogos. Ou seja, ele perdia o jogo, ele desinstalava e instalava outro. Então, olha só onde que a gente chegou, o cerne, né? Exatamente. Então, o Google Family é muito bom para rastreio, cria os perfis das crianças, dos adolescentes, e depois, a partir dali, você consegue ver quanto tempo está em cada aplicativo, o que está vendo de conteúdo. Perfeito. Só não consegue ver exatamente o que ele está conversando com o conteúdo, se está mandando foto, isso ele não consegue rastrear. Mas é uma ferramenta legal. Antes de passar para a segunda pergunta, se o filho é de menor, é obrigação dos pais acompanhar. Então, quando o aluno fica incomodado, está invadindo a privacidade, mas enquanto ele é menor, é responsabilidade dos pais, até porque os pais respondem caso tenha um problema em relação a isso. Né? Exato, eu disse para o aluno aqui, dê graças a Deus se o seu pai, sua mãe está colocando o Google Family, porque ele está pensando no seu bem, ele está te prevenindo de questões importantes, né? Então, é a gente também mudar um pouco do conceito deles e aí vem uma importância. Você, pai e mãe, quer colocar o Google Family, implantar ele dentro de casa, não é imposto. É conversado, tem que mostrar para a criança. Não é uma Exato, coisa... olha, filho, a gente vai ter esse instrumento, o pai não quer tirar sua privacidade, mas é importante, a internet é perigosa. Então, no trabalho de conscientização, eu acredito que isso supra muito mais do que chegar e dizer, olha, temos um instrumento de controle e pronto. Né? Outra pergunta aqui, é bom ter amigos online? É bom ter amigos online, achei bem legal essa pergunta, porque ao final é o que eles vieram me questionar, né? Mas vejo também o questionamento com preocupação. Então, é bom ter amigos online, mas qual é a questão que eu trouxe para eles? É você refletir quem é esse amigo online, né? Ele é mesmo essa pessoa, você o conhece pessoalmente, e aí os amigos online, eu separei essa pergunta porque os jogos hoje estão muito em alta. Né? Eles jogam em redes, não jogam sozinhos. Né? Antigamente eu jogava sozinho lá no meu play, era eu lá e meu videogame. Hoje não, hoje eles estão numa rede de computadores. E eles querem, e os jogos abriram os chats, né? Então eles vão conversando um com o outro, vão tendo acesso, e ali no jogo eu sou seu amigo, aí eu já peço o teu perfil, aí eu já te sigo lá no Instagram, eu já peço seu WhatsApp, e a rede vai abrindo. Né? Então assim... o teu filho pode ter amigos online? Pode ter, mas qual é a grande questão? Com quem ele tem conversado. Aquela pessoa é verídica, tem como a gente conhecê-la, né? O ideal seria não deixá-los tão expostos às amizades online. Eu prefiro que eles tenham amizades reais e que depois também sejam online. Mas eu acho que o válido é
se preocupar com os amigos na realidade. Próxima pergunta. Você já sofreu bullying? Como se prevenir na internet? Então, essa foi uma pergunta direcionada a mim, né? E eu acho bem válida também, porque grande parte dos papéis, dos bilhetes, das perguntas é sobre bullying, né? Hoje as crianças são muito conscientizadas sobre o bullying. E isso é muito importante, que elas saibam inclusive escrever bullying, né? Elas têm essa consciência do que é. E é uma pergunta que apareceu com muita frequência. Eu, particularmente, já sofri bullying na minha vida e refleti com eles na palestra, o que eu queria refletir aqui também, é justamente sobre a prevenção disso está em como e com quem a gente estabelece as nossas relações, né? Então, a partir do momento que eu estou aqui com o Rodrigo e ele fala algo que eu não gosto ou que eu entendo como bullying, eu já falo, Rodrigo, por favor, sobre isso aqui, você não brinca comigo, né? Uhum. Eu gostaria que você não falasse dessa forma, né? Uhum. A gente vai estabelecendo essa relação. Exato. Agora, a partir do momento que eu falo, Rodrigo, por favor, você não fala assim, daí o Rodrigo vem e maceta, aí eu já tenho que repensar com quem eu estou me relacionando. Exato. Na internet é da mesma forma. Se você tem uma amizade virtual e essa amizade está ali, punindo o teu filho toda hora, com palavras, xingamentos, e aí virtual, no WhatsApp, no grupo e tudo mais, então já é uma relação para a gente pensar. Mas eu trouxe porque realmente ela apareceu muito nas perguntas, então eu vi eles uma turma muito cabeça, assim, muito consciente disso. Legal. E muito preocupada, porque poderia ser que não tivesse vindo no sentido de prevenção, né? Próxima pergunta, aqui tem mais uma. Como eu faço para tomar cuidado com as minhas redes sociais, mesmo ela sendo uma conta privada? Isso eu achei bem interessante, porque o conceito de que ela é privada, né? Então ninguém pode ter acesso, tudo, ou ninguém vai ter acesso porque ela é privada. Não é porque ela é privada que ninguém vai ter acesso, né? Então por isso também que eu trouxe, porque a conta é privada, mas ela é pública. Ela está na rede, ela está ligada a um IP, ela está sendo rastreada, os algoritmos vão ter acesso a ela, o conteúdo vai chegar até ela. Então, eu acredito que é importante você ter o seu perfil, ele é privado, mas a gente cuidar principalmente com o que a gente posta. Uhum. E aí tem uma fala minha que eu gosto de levar para as minhas palestras, que isso serve para a vida de todos nós, independente de idade. Eu penso assim, tudo comunica. Então, a roupa que nós estamos comunica, até a armação do óculos, o dia que eu escolhi, eu quis comunicar algo. A nossa comunicação verbal e não verbal, ela é intencional, né? Tudo comunica, o jeito, a nossa postura, o jeito de falar, a nossa sobrancelha. Então, tudo é comunicação. E aí, quando você terminou hoje a sua fala, eu achei muito pertinente com os alunos dizendo o que você está postando, a música que você coloca, tudo diz sobre você, né? Exato. Que é uma consciência que às vezes a gente não tem. Mas como as pessoas têm nos enxergado, né? De que forma que elas nos enxergam com base naquilo que a gente ouve, no discurso que a gente reproduz, na forma que a gente coloca a nossa comunicação. Então, acho que o ponto maior de tudo isso é isso também, o que eu quero comunicar e o que eu estou comunicando, né? Eu sou bem ativo nas redes sociais, até tenho outros segmentos nas redes sociais, e eu costumo um hábito aí de fazer uma higiene nas redes sociais, que é uma higiene que você vê quem você está seguindo, quem está te seguindo, o que você está postando, o que você deveria estar postando, o que você não... Uhum. Porque na rotina, na correria, ali na intenção, você vai acabar postando, seguindo e tal, e vem. De repente você tem que parar, vou olhar qual que é o meu tempo de uso na internet. Então, fazer essa higiene, né, que a gente para pensar, na correria, começa a seguir, postar coisas, para você parar o que eu postei durante esse mês, o que eu fiz nas redes sociais, para você dar uma enxugada, refletir. Eu acho muito importante essa higiene. Concordo contigo, e ela é importante porque nós chegamos num momento em que a informação é tão grande, tão enfatizada, tão presente, que a gente não para pensar sobre o tipo de conteúdo que a gente está consumindo. E quando você vê, a principal é o que os conteúdos estão me agregando na minha vida, me ajudando, né? Perfeito. Penúltima pergunta, que estamos já estourado aqui. O maior perigo e a maior oportunidade que a internet traz hoje? O maior perigo que eu encontro é a exposição. E a maior oportunidade também é a exposição. Por quê? O perigo a gente se expõe demais e corre riscos porque as pessoas se aproveitam dessa exposição.
dados, informações, imagem. Mas a maior oportunidade, Rodrigo, que eu vejo é que hoje as empresas contratam olhando o perfil, as empresas valorizam pessoas que estão, né, no digital. Então, é uma oportunidade por conta da exposição. Conforme você se expõe, as pessoas veem o seu trabalho, veem o que você faz, como você é, como você se relaciona. O critério hoje de RH em empresa é olhar com certeza o seu LinkedIn, o seu perfil pessoal, eles vão olhar. Então, isso para mim é uma oportunidade, porque haja vista que grandes adolescentes, crianças têm se destacado, tanto como empreendedores ou tanto em outras áreas, por justamente ter essa exposição, mostrarem o que fazem, produzirem conteúdos. Tem tantos adolescentes hoje produzindo conteúdos de qualidade, né? Sendo produtores. E aí eu vejo, quando você pega uma criança hoje no digital, um adolescente, você vê o quanto que elas são criativas, o quanto que elas têm o senso de equipe, de precisar um do outro. Eu não vejo o problema da escola desenvolver um projeto em rede social com eles, o quanto que eles querem. Haja vista que saiu daqui da escola um projeto, vocês comentavam, de podcast também, partindo deles. Então, veja o quanto de benefícios que a gente tem também, né? E de serem produtores de conteúdo. Você tem hoje perfis, hoje no YouTube, por exemplo, de conhecimento geral, né? Aprofundados, de conhecimento de escola, de experiências, né? Pessoas que vão ensinando, adolescentes que vão ensinando. Então, isso sim é uma oportunidade, né? Legal, bacana. E deixa uma dica aí para nós e também para quem está nos assistindo, filmes, séries que os pais podem estar acessando para ajudá-los nesse caminho. Certo. Então, assim, para as crianças, eu não acho muito... Não tem ainda nenhum que eu falei, nossa, esse daqui dá para criança, porque eu acho que são muito ainda pesados. Mas para os pais, nos aplicativos aí de streaming, dá para pesquisar por termos como crime cibernético, cybernet, cibernético, porque tem várias séries, né, nos aplicativos que têm trazido e refletido sobre casos reais. Quinta-feira eu vou apresentar, inclusive, uma parte de um desses dessas séries internacionais. Spoiler. Isso, exatamente. de como que de como que se desenvolve. Então tem vários desse âmbito, né? Para as crianças, eu acredito que ainda não tenha um que foi produzido com esse cuidado, porque daí os casos já envolvem muita exposição, né? Mas sim, nos aplicativos hoje tem muita série produzida que vai ajudar a entender como que funciona o mecanismo por trás. Que foi o objetivo da palestra, mostrar o que está à frente a gente já conhece, né? Sim. Mas os mecanismos por trás de como acontece. Então, acho que fica legal. Maravilha, agradeço então a tua... Muito bom. A gente ia ficar até mais, que passou muito rápido. Muito legal. Para fecharmos aí, uma mensagem para os pais, para os alunos em relação à internet, como eles podem se cuidar, como eles podem estar mais aí antenados, né, no que os filhos estão acessando. Uma mensagem final de agradecimento pela tua oportunidade, pela tua disponibilidade, primeiramente, tá? E estamos sempre aqui, né? Acho que é a primeira vez que você está vindo aqui no colégio. Sim, então, que bacana, sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Obrigado, eu fico muito feliz pelo convite, foi um prazer. As dependências do colégio hiper bem cuidadas, desde a recepção lá da guarita. Fiquei muito feliz mesmo, porque a gente se sente acolhido. Os valores que o colégio também prega, carrega, a gente sente isso nos alunos, em vocês. Então, me senti muito bem. Ficaria o dia aqui com vocês também. E como mensagem, além da minha gratidão a vocês, é dizer que tudo passa pelo diálogo. Pais e filhos têm que conversar sobre isso, têm que dialogar. A via tem que ser de mão dupla e aberta, porque se a gente não abre para o diálogo como hoje, esse espaço de conversa com eles, a gente não entende o lugar deles. E como pais, minha maior dica, que quinta-feira, inclusive, eu vou bater nessa tecla, você precisa se inteirar dos assuntos do seu filho. Se o seu filho chegar e falar assim, pai, lá no jogo aconteceu tal coisa, pergunta para ele, eu quero saber mais, como foi? É assim que a gente chega na criança. Se você chegar e falar assim, não vai, não para por aqui e tudo mais, você não vai trazer eles. Então, para mim, por
pela vivência com os meus pais mesmo, sobretudo, eu vejo que é o diálogo aberto. Isso, para mim, é a via mais fácil e mais qualitativa também na educação, tanto para o digital como para a vida real também. Beleza, ficamos por aqui, mais um podcast, agradecendo a Agência Curitiba, fixada na tela aqui, fixa na tela aqui, Agência Curitiba, muito obrigado, mais um podcast aí, agradecemos a sua presença. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ficar por dentro das novidades. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.